Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto às portas das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento, e o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Havia ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. E os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por esta razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai, e tudo o que o Pai faz, o faz também semelhantemente o Filho. Pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Deste modo, todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo. E lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros
sairão deles ao som de sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos estas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face. E não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. Há quem vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, fazendo um comentário bem breve acerca da passagem de hoje, eu só queria falar que Jesus sentiu compaixão daquele homem. Aquele homem, ele não chegou a Jesus. Jesus o viu. Jesus, como nos conhece, Jesus conhece a todos, porque Jesus é Deus. E Jesus conhece a nossa história, Jesus sabe por caminhos que nós passamos, as necessidades que nós estamos enfrentando. Jesus sabe tudo. E Jesus nos ama muito, porque quer maior prova de amor que Jesus ter vindo ao mundo para morrer por nós, para nos salvar? Jesus deu a vida dele pela nossa, é um amor grandioso o que Jesus tem. E Jesus, ele vendo aquele homem, ele sentiu essa compaixão, mas ele não curou. Jesus não invade, Jesus não invadiu aquele homem, a vida daquele homem. Ele chegou manso e humilde como ele é. E ele chegou e ele perguntou para aquele homem se ele queria ficar curado. Jesus não invadiu. E Jesus viu o tanto que aquele homem queria estar curado, Ele viu que aquele homem ele só não era curado ali naquela água, que ele estava ali o tempo inteiro aguardando, A vida dele era ficar naquele lugar, Aguardando a água se mexer, mas não tinha ninguém para colocá-lo lá, Há 38 anos. E Jesus o curou.
Porque Jesus é Deus, Jesus tudo pode. Não duvide de Jesus, não duvide do poder de Deus, meu irmão, minha irmã. E não duvide do amor de Deus. Só que é importante a gente frisar que Jesus, ele sabia que ele ia encontrá-lo novamente. E quando Jesus o encontra novamente, ele o adverte. E ele o adverte exatamente porque ele ama muito aquele homem. Ele ama muito a todos nós. Ele o adverte. O que Jesus fala? Não peques mais, não peques, para que não lhe aconteça coisa pior. É o pecado, meu irmão, minha irmã. O pecado é a fonte de todo o mal que acontece conosco. O pecado é a fonte de todo o mal que acontece no mundo. É por conta do pecado da ganância de uns que tantos passam fome. Entende? É o pecado a raiz de todo o mal que acontece no mundo. Mas o pecado que cada um comete, ele leva para um mal que é o pior de todos os males que poderia nos acontecer, que é a condenação eterna. O pior mal que pode nos acontecer é a condenação eterna. Não tem mais volta. O momento de você mudar de vida, o momento de você não pecar mais é agora, meu irmão, minha irmã. Não é daqui 5 minutos, não. É agora. A sua conversão pede isso. Você não sabe se daqui 5 minutos você vai atravessar uma rua e um carro vai passar em cima de você e você vai morrer. Você tem o agora para você se arrepender. Você tem o agora para você buscar a reconciliação com Jesus, com Deus, com o nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não deixa para depois. Não deixa, você não sabe se você tem o depois. Ninguém sabe. Você não sabe. Então, é isso que eu passo para você agora. Arrependa-se do pecado. Lute para viver diante da graça de Deus. Luta contra o pecado para não acontecer com você, não acontecer conosco. Eu também. Coisa pior. Então fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã. Lembrando-se sempre do amor de Deus. Jesus nos busca. Só que como ele mesmo disse na passagem, ele é o justo juiz. Ele é justo. Então, se você semeia pecado, você vai colher os frutos do pecado. E Jesus é justo, Deus é justo. Se você planta milho, você colhe milho. Se a lei da natureza, que Deus criou a natureza, é assim, Deus também é assim. Só que Deus é misericórdia. Mas Ele tem que ver que nós não estamos querendo mais plantar o pecado. Porque enquanto nós não estamos arrependidos e termos conosco a firme convicção de não mais ofender a Deus com os nossos pecados, o nosso caminho está seguindo para a condenação eterna. Não se esqueça disso. Fiquem com Deus, meu irmão, minha irmã. Que você sinta bem dentro do seu coração: eu sou de Deus e eu quero o céu. Eu não quero ser condenado eternamente. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, se Deus quiser. Que você seja curado por Jesus, porque Jesus quer te curar. Jesus te ama demais. E Ele vem e Ele pergunta através desse vídeo que você está vendo agora. Ele está te perguntando: você quer ser curado? Volta para mim. E agora Jesus espera a sua resposta. Fiquem com Ele. Até amanhã. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!